Bom, só lembrando, então, que semana que vem nós temos a saída de campo, né? Então nós vamos sair na terça, no caso, né? Dia 7. Acho que é dia 7 ou 6. Não sei, por aí. Eu acho que é 7. Acho que é 7, né? E vai ser ao meio-dia, então, que nós vamos sair aqui do campus, né? E vamos voltar ali pelo final da tarde. Daí, dessa forma, então, na segunda, nós não temos aula daí, certo? E dessa daí também, não vai ser cobrado relatório, nada aqui. Vocês já estão com bastante nota por aí. Certo? Obrigada, Mas mais importante que vocês vão, tá? Por favor. Certo? Sim, sim. Bom, então, dando início, né? Então, nós falamos bastante de doenças de fungos, né? Eu quis dar uma ênfase maior, até porque se nós formos ver aqui para o sul do Brasil, de uma maneira geral, é um fator limitante, né? É o principal problema que tem aqui na região, talvez, tanto para a Serra Gaúcha, como aqui na Serra Catarinense, como lá na região da Campanha, né? Até mesmo no estado do Paraná mesmo, né? Pela elevada quantidade de chuvas que nós temos aqui, né? Sobretudo ali no período da safra, no período vegetativo, nós temos bastante problemas com fungos, certo? Então, por isso, mais da metade da disciplina foi falando de fungos, né? Porque é o principal problema que nós temos. Então, daí também falamos um pouco de nematóides, um pouco de bactérias, né? Que vocês fizeram o trabalho, não olhei ele ainda, na verdade, que eu também na correria, mas eu acho que na quarta-feira eu vou olhar. E também são doenças assim, né? São menos importantes, vamos considerar assim. Então, agora, até o final do semestre, eu não sei se está muito ruim o ar-condicionado, tu está conseguindo, está trabalhando a minha fala ou não? Não, eu nem estou ouvindo ar-condicionado. Tá bom. É que eu estou aqui no campus, né? Daí aqui é difícil ficar sem um ar-condicionado ligado, porque é uma geladeira. Enfim. Então, daí agora vamos entrar então, na parte de insetos, né? Na parte de insetos ou pragas, né? Pragas é o que resulta dos danos dos insetos, né? E que insetos, sim, né? Também é algo bastante importante que nós, né? Que a filoxera, né, quase dizimou a viticultura no mundo inteiro, né? Quase que nós ficamos sem o vinho por causa de um inseto, né? A não ser lá no Chile que eles não tiveram, né? E temos outros insetos diversos importantes, de muita importância para a viticultura. Temos mosca das frutas, temos percevejos. Muito importante é a pérola da terra, né? É um inseto que nós temos aqui só no Brasil, certo? E que ele causa abandonos de área, inclusive, né? As videiras, eles vão sugando a seiva da planta, né? Então vai deixando essas videiras diminuindo o vigor, diminuindo a produção, e ao mesmo tempo que eles entram na planta, eles também causam lesões que são porta de entrada para fungo, né? Então, em relação aos insetos, sim, que são bastante danosos também para a viticultura aqui da nossa região. Então, por isso que hoje nós vamos ter a aula de conceitos em entomologia, né? Que a gente vai ver uma definição, o que é entomologia, mas é a ciência que estuda os insetos e sua interação com as plantas, né? E também, hoje a gente vai ver, assim, não te assusta, por favor, que vamos ver um monte de estranhos, assim, nós vamos ver como é que é o sistema digestivo, eles são organismos bem mais complexos, né? Se a gente for ver em relação aos fungos, né? Que a gente estuda bastante aí, né? São do reino animal, inclusive, como nós, né? Então tem sistema digestivo, sistema excretor, sistema respiratório, circulatório, né?
Mas não é o principal foco da cadeira, assim, que vocês saibam tudo dessa questão. A parte mais importante que a gente vai ver na aula de hoje, talvez, é que vocês vão ver que os insetos, né, eles possuem diversos estágios de desenvolvimento, né? Eles começam como ovos, depois eles vão para ninfas, a maioria dos insetos, sobretudo os de importância agrícola, né? Para ninfas, ou eles vão de lagartas para ninfas, né? Então, ovo, lagarta, ninfa, né? A gente vai ver que cada um tem um específico, certo? Então, daí, porque depois, quando nós formos lá estudar a pérola da terra, estudar a filoxera, é importante vocês saberem o que é uma ninfa, né? O que é uma lagarta, que são, inclusive, os principais estágios, né, que causam danos para as videiras aqui para a gente, certo? Bom, então, iniciando, né, definições, né? A entomologia é a ciência, então, que estuda os insetos sob todos os seus aspectos, né? Desde como é que é o comportamento desses insetos, de que eles se alimentam, que dano que eles causam, inclusive, né? Sejam os seres humanos, as plantas e os animais, certo? Ontem, inclusive, eu não sei se vocês assistiram o Fantástico, mas era com... Como é o nome do correspondente da Globo? O Jorge Pontual. Eu gosto bastante dele, acho ele bem legal. Então, daí, era ele iniciando qual que foi o animal que mais matou seres humanos. Daí falavam cobras, ratos, leão, jacaré, e não. E daí ele não comentando que foi o mosquito, que é o inseto, né? Justamente pela transmissão de doenças, né? Que os mosquitos, né, causam ao ser humano, né? Nós temos aí agora do Aedes aegypti, né? Tá voltando aí, né, os casos de contaminação por esses mosquitos. Temos a malária também, que também é transmitida, né? Os insetos, os mosquitos são vetores do vírus da malária, né? Então também está dentro da entomologia, né? Então é bastante importante, né? Bastante relevante, não só para a viticultura, mas também para a nossa própria existência, né? Então, os insetos, eles pertencem ao reino animal, né? E eles são invertebrados, ou seja, eles não têm, são desprovidos de ossos. Na verdade, né, a gente conhece mais, né, por serem maiores, os vertebrados. Mas, na verdade, só 5% das espécies de animais são vertebradas, né? E 95% são invertebrados. Então, aqui falamos de invertebrados, tá? Estamos falando não só de insetos. Né? Eles representam a grande maioria, e os que são providos de ossos, né, são, na verdade, uma pequena minoria, certo? Então, ele pertence ao reino animal e ao filo dos artrópodes, ao filo artrópoda, né? Que representa, então, esse filo aí, ó, 80% dentro do reino animal. Então, os insetos, eles são ali o grupo, né? Os insetos e outros do filo artrópoda, como é o caso, por exemplo, tem caranguejos, outros que a gente vai ver na sequência aí, eles representam uma grande parte das espécies animais. Eles são característicos pelas pernas articuladas, né? A gente vai ver na sequência as partes, né, das pernas, inclusive, eles não têm patas, tá? Inseto tem perna, tá? Inclusive, eu lembro na disciplina de entomologia que eu fazia na faculdade, e eu coloquei na prova, toda a prova eu escrevi pata em vez de perna em inseto. E foi me descontado uma parte considerável da prova por causa que eles têm pernas, tá? Não são chamadas de patas, tá? Outra coisa, o exoesqueleto. Já que eles não têm um esqueleto, né? Já que eles não têm ossos, né? O que faz
que causa a sustentação dele é esse chamado exoesqueleto, que é o quê? É um revestimento duro que fica ao redor do corpo. Depois a gente vai ver também que eles vão trocando esse exoesqueleto ou exoesqueleto ao longo do tempo, né? Conforme ele vai crescendo, vai aumentando de tamanho esse inseto, ele vai trocando esse exoesqueleto, certo? A gente vai ver a muda, ou equidíase, né? Tem uns vídeos que eu coloquei ali para ficar mais legal de visualizar, certo? Então é isso que sustenta o corpo do inseto, já que ele não tem ossos, tá certo? E ele é composto por quitina, que forma esse exoesqueleto. O corpo também ele é segmentado em anéis ou metâmeros, né? Que, por exemplo, vocês veem uma larva, por exemplo, imagine uma larva, né? Ou até um outro inseto. Ele é cheio de anéis concêntricos. Algumas espécies, esses anéis, eles são ficam mais evidentes, outras a gente não consegue notar tanto assim, certo? A simetria bilateral, né? Então, se a gente fizer um corte, por exemplo, né? Se a gente ver qualquer inseto aí, sei lá, vamos pegar uma abelha, né? E olhar ela para uma barata, olhar ela por cima, por exemplo, né? Se a gente fizer um corte nela ao meio, né? Ela vai ter 3 patas de um lado, 3 patas do outro, uma antena de um lado, uma antena do outro, né? Então, eles têm uma simetria bilateral, certo? Como a gente vai ver na sequência. Eles têm o quê? Heterotomia, ou seja, o corpo dele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Alguns insetos, eles são divididos em encefalotórax ou abdômen. Também a gente vai ver uma figura aí na sequência para poder diferenciar bem. Alguns insetos também é mais perspectivo, né? Vocês veem, por exemplo, uma formiga ali é bastante perspectivo, perspectivo, não vou conseguir falar a palavra. Enfim, você pode perceber mais essa diferença entre a cabeça, o tórax e o abdômen. Já numa lagarta, por exemplo, já é mais difícil de perceber isso. Eles têm também, então, aparelho circulatório, aparelho sistema nervoso, tem sistema excretor, sistema digestivo, né? Que é o objetivo da aula de hoje. Tá? Então, ali, esse é o filo dos artrópodes, né? Como comentei, tem a classe insecta, que é o mais importante aqui para nós, né? Mas dentro dos artrópodes também tem aranhas, tem caranguejos, tem escorpião, né? Que são daí de outras classes, né? Esse aqui, por exemplo, é da classe aracnídea. A gente vai ver que os ácaros, que também tem importância bastante para a viticultura, né? Os ácaros também são uma praga importante para a viticultura. E eles sinalizam geralmente um desequilíbrio dos inimigos naturais. Né? Falando um pouco de ácaros, depois a gente vai ver mais. Tem diversos ácaros que atacam a videira, né? Mas quando você tem uma infestação de ácaro, sobretudo ocorre quando se aplicou muitos inseticidas no vinhedo. E daí então acaba com os inimigos naturais desses ácaros. E então daí aumenta muito a população de ácaros, já que não tem inimigos naturais que foram dizimados com inseticidas, né? Então o ácaro muitas vezes é um sinal de desequilíbrio, né, no vinhedo pela excessiva aplicação de inseticidas. Então tem outros ali, os mosquitos, né? Abelhas também bastante importante para a questão. Por exemplo, a gente não conseguiria ter uma produção de maceiras adequadas se não fosse as abelhas, né? Também são importantes polinizadoras da soja, né?
Esse aqui, então, é o exoesqueleto que eu comentei, né? Então, vocês veem aqui um inseto, né? Esse aqui, então, é o exoesqueleto que, que sustenta ele. Esse exoesqueleto, ele é muito importante porque ele é, em primeiro, para a sustentação do inseto, já que ele, então, é desprovido de ossos, mas também, vocês observam, que além dessa sustentação, ele é muito importante para diminuir a transpiração, né, a perda de água desse inseto, né? Então, isso faz com que os insetos sejam organismos bastante resistentes a uma menor, né? Eles requerem menos água, por exemplo, do que comparativamente aos outros animais, porque esse esqueleto também é uma barreira contra a perda de água do inseto, certo? Então, conforme vai crescendo, né, ele vai fazendo essas mudas ou essas ecdíses aqui. Ele não vai crescendo junto com o inseto. O inseto tem que ir mudando, perdendo o exoesqueleto para manter o seu crescimento, certo? Acho que agora é o videozinho aqui, ó. E o processo de perda, então, desse exoesqueleto se chama ecdise ou muda, tá? Então, ao crescer, né, os artrópodes, né, isso todos os artrópodes fazem, não é só dentro da classe insecta. Todo filo artrópoda faz isso. Precisam abandonar o exoesqueleto velho, pequeno, e fabricar um outro maior. Num processo, então, que é conhecido muda. E vai ocorrer diversas vezes, né, ao longo da vida desse inseto. E ele vai deixando, então, aqui, né, ele vai deixando essa... Não sei se vocês já viram isso aí, mas é bem comum de encontrar na natureza essa casquinha aí, né? Um nome mais tranquilo. Mas é Eu bem já fácil. vi, só que eu pensei que fosse um animal morto, eu não sabia que ele É, tinha abandonado a casquinha. mas geralmente é isso aí mesmo. Eu também, quando era criança, me confundia. Eu já me assustei. Porque fica bem sequinho, né? Mas se tu for ver, ele tem tipo, é uma fissura mesmo, que é por onde ele saiu, certo? Então, essa daí eles chamam de exúvias, daí, que do latim vem, então, como se fosse, que significa vestidos largados, né? Então, é realmente, né, é esse exoesqueleto que ele abandonou aí para continuar o crescimento dele. Aqui. Eu acho fantástico esse. Só um pouquinho que eu tô. Que o vídeo. Minha tela aqui. Tá travado pra mim. Ah, agora acho que tá dando certo.
Tá bastante ruim a conexão aqui, eu acabei caindo da sala. Eu vou deixar minha câmera desligada, tá? Para ver se melhora um pouco. A Sâmia tá pedindo para entrar. Sim. Oi, Sâmia. Boa tarde. Sâmia Lobo. Boa tarde. Oi, boa tarde, Leandro. Bom, nós recém começamos a aula, então, bem no início. Não perdeu quase nada. Ai, que bom. É porque eu estava aqui no cartório de Urupema, lá tem uma plaquinha que começa às 13h30, começam a atender. Só que, na real, eles chegam bem depois disso. Às 13h30 eles estão saindo da casa deles. Pois é, acho que sim. Tá certo. Não, nós recém começamos aqui, não tem problema. Que Hoje, bom. só para fazer um resumo, né? Hoje nós vamos falar um pouco dos aspectos gerais dos insetos, né? Estávamos falando aqui. Então, falar do sistema reprodutor, dele, sistema circulatório, né? Que eles são bem mais complexos que os fungos, né? E depois, daí na aula que vem, a gente vai entrando já nas pragas que causam danos à viticultura, certo? Tá bom, professor. A Samia Kise está online também? Tá. É porque eu quero saber, porque eu não estou vendo, eu só estou lhe ouvindo, a minha tela tá preta. Você está vendo? Na minha tela tá preta também. Tá Então, preta, né? tá preta a tela. Pensei que fosse só a minha. Não, Vamos ver por aí. antes deu uma travada e ficou assim. Tá, e agora não voltou? Na minha, não. Não. Tá, deixa eu tentar compartilhar minha tela, vamos ver uma coisa. Não. Não, tá preta ainda. É. Acho que teria, sei lá, que reiniciar alguma coisa. Entrar de novo, talvez, sei lá. É. Ah, tá. Ó, tá dando. Agora Tá, agora tá no YouTube, né? Isso. sim. Mas só tá aparecendo a barrinha para mim. Tá, não, é que eu não comecei o vídeo ainda. Ah, tá. Tá, eu vou começar agora, daí vocês me avisem se... Conseguiram ver o vídeo? Sim, professor. Tá. Esse processo, Samia Lobo, se chama ecdise, ou muda, tá? E o que acontece? O inseto, ele não é como nós, que a nossa pele ele vai se alongando e aumentando de tamanho. Ele tem esse chamado exoesqueleto, que ele é responsável pela sustentação do inseto, já que eles são invertebrados. Só que ele não aumenta de tamanho. Então, para o inseto continuar crescendo, ele tem que ir trocando esse exoesqueleto. Então, esse foi o processo de ecdise ou muda, né? Que foi ocorrendo diversas vezes, né? Durante a fase de crescimento do inseto, certo? E ele vai deixando essas... Quando eu era criança, eu chamava de casquinhas, né? Mas que é bem parecido com o inseto mesmo, né? Até a Samia Kise comentou que achava que era um inseto morto quando ela via, né? E que, na verdade, é a chamada exuve, são os vestidos largados. Ou seja, né, o inseto abandona isso aí conforme vai crescendo,
certo? Certo, bem interessante. É uma forma diferente, né? Eu não sei se tu já tinha observado isso daí, se tu já viu em algum lugar Não, a essas divisões. mariposa que faz isso, né? O casulo eu já tinha visto, mas cigarra não. Mas o casulo daí é um pouquinho mais para frente. A gente vai ver. Esse aqui ele fica com o formato do inseto mesmo. As mariposas também fazem, tá? Mas daí o casulo é outro processo. Uhum. Mas a gente vai ver na sequência, tá? Tá bom, Bom, obrigada. então, falando, né? Então, continuando. O corpo do inseto, né? Ele é segmentado, dividido em anéis. Alguns, né, são mais fáceis da gente visualizar e outros são mais menos perspectives, vamos dizer assim, né? Então, cada um desses anéis são chamados de metâmeros também, né? Se a gente pegar uma lagarta, por exemplo, né, alguns a gente consegue ver bem facilmente. E também ele é dividido, então, também em cabeça, né, em tórax, e essa parte aqui é chamada de abdômen, tá? Não é cauda, não é rabo, não é nada. É abdômen o nome, certo? Outra coisa, simetria, outra característica deles é a simetria bilateral, foi aquilo que eu comentei, né? Para qualquer um, se eu fizer um corte numa vista superficial dele, superior, se eu fizer um corte, né, eu vou ter 3 patas de um lado, vou ter uma antena de cada lado, vou ter olhos e ocelos, que depois a gente vai ver na sequência também, de cada lado. É a mesma coisa parecida com os humanos, né? Então, simetria bilateral. Da mesma forma, então, como eu comentei, né? Antes aqui eu estava me referindo aos anéis, né? Mas também, então, aqui na abelha a gente consegue ver bem, né, definido o tórax, né, a cabeça, o tórax e o abdômen, certo? Alguns insetos a gente vai ver que eles têm encefalotórax, que daí é quando a cabeça ela é fusionada ao tórax. O aparelho circulatório, né? A gente vai ver também o aparelho nervoso, a gente vai ver que eles têm um aparelho circulatório aberto. Ele é diferente dos seres humanos, que, por exemplo, nós aqui, que o sangue ele recircula, né? O deles é aberto, né? E não é fechado como o ser humano. Mas a gente vai ver na sequência como é que acontece direitinho em relação aos insetos. Bom, eu estava dando, então, características da artrópoda, né, que é a qual os insetos pertencem. Mas daí, nesse filo também tem, não só insetos, tem caranguejos, tem aracnídeos, tem escorpião, outras classes. Dentro da artrópoda, nós temos 2 que são de importância agrícola. A classe aracnida, que o principal representante delas mais importantes aqui vão ser os ácaros, né? E algumas aranhas predadoras. Mas o que a gente vai falar aqui mais é em relação aos ácaros, tá? Que esse sim, para a viticultura. E a outra classe de importância é a classe inseto, finalmente, então, dos insetos, né? Ela é uma classe que possui 1 milhão de espécies, mas que ocupa os mais diversos ambientes do planeta, né? Inclusive aquáticos, né? Tem, por exemplo, larvas de mosquito, elas se desenvolvem em ambientes com água, sobretudo água parada, por exemplo, tendo do Aedes aegypti, né? Agora está tendo uma campanha bem grande em relação a isso. Até comentei antes com a Kizzy, né, que aconteceu uma reportagem no Fantástico falando bastante disso. Né? Eles representam mais de 1 milhão de espécies, né? Então,
Se eu não me engano, no planeta são conhecidos 6 milhões de espécies. Acho que é mais ou menos isso. Se eu não me engano, ou 4. Bom, enfim, mas eles representam uma grande quantidade das espécies conhecidas, né? E a cabeça, então, é composta por olhos compostos e ocelos, que a gente já vai ver como é que funciona isso daí, né? E também na cabeça vai ter os apêndices, que são as antenas, que têm funções, são sensores do inseto, né? Seja de tato, de olfato, né? E as peças bucais, que também vai variar bastante de um tipo de inseto para outro, certo? Então, vocês observem, é um grupo bastante diverso, né? Tem borboletas, percevejos, mariposas, abelhas, né? Então, é um grupo muito grande, muito diverso, besouros, percevejos, certo? Claro, né? Para a viticultura, muitos desses não têm importância agrícola, né? Mas daí na aula que vem, sim, que nós vamos ver os que, na verdade, na aula que vem não, né? Na aula que vem nós temos a saída de campo. Então, daqui 2 semanas, na verdade, vai ser, vamos ver as pragas em si, né? Também comentando com o Tigo Samia Lobo, nós falamos no início, né, que semana que vem então nós não teremos aula, porque na terça-feira, dia 7, nós vamos ter a visita no Suzinho, certo? Daí, então, a aula será na terça-feira, né? Nós vamos sair de meio-dia aqui do campus. Certo. Segunda não haverá aula síncrona. Não. Bom, os insetos, então, eles têm, vamos dizer, 2 tipos de olhos, né? Ou de órgãos, né? Que percebem a luz, certo? Ele tem os olhos compostos, que então são esses aqui, né? Que são estruturas, então, geralmente convexas, redondas, né? Que se localizam na cabeça, certo? E cada um dos olhos compostos, por que compostos? Porque são formados de diversas unidades omatídeos. Que esses aqui, eles são estruturas sensíveis à luz, e eles distinguem imagens. Mas eles não têm a mesma percepção de cores como os nossos olhos têm, certo? Eles têm uma paleta de cores menor, vamos dizer assim, do que nós, certo? E ele tem também esses aqui que são os ocelos, que a gente vai ver na sequência, né? Aqui, né? Que são esses olhos também, esses aqui eles já não percebem mais imagens, né? Presente em larvas e também em adultos, certo? Mas também são organismos de percepção de imagens, certo? Então, tem os olhos compostos e tem os ocelos, certo? Que são olhos de tamanho menor, vamos dizer assim. As antenas, né? Então, elas são apêndices móveis da cabeça e todos os insetos adultos eles vão ter um par de antenas, né? Ou seja, 2 antenas. E como eu comentei já, né, elas são responsáveis, então, né, por uma série né, elas são muito sensoriais, né? Elas percebem gosto, tato, audição, né, sons, então, é tudo pelas antenas que os insetos percebem isso, inclusive olfato, né? E ela é responsável. E se a gente for ver então as partes das antenas, né, ela é formada então pelo flagelo, que é essa parte aqui mais da ponta, né, essa parte mais do ápice, e que depois a gente vai ver que ela tem diversas formas que vai variar conforme o inseto. Tem o pedicelo, que é essa parte mediana, e o escapo, que vai ser a parte, então, onde vai estar articulado com a cabeça do inseto.
Então, aqui, como eu comentei, né, existe uma grande, de acordo com a espécie, né, existe uma grande diversidade de antenas, né? Então, essas aqui que são cetáceas, que lembram a uma seta, que é característica das libélulas. A barata já tem essas antenas filiformes, que são em formas de fio, né? Que então daí já pode se observar algumas divisões, assim como essas moliniformes, né? Então depois tem diversos, clavata, captata, certo? Algumas inclusive têm plumas, né? Como é o caso dessa plumosa aqui, que são dos mosquitos, certo? Flabelada, que é essa daqui. Opa, não, a flabelada é essa daqui. Flabelada porque se lembra, remete a um flabelo ou a um leque também, né? Então, cada espécie, né, tem um tipo de antena característico. Em relação ao aparelho bucal, né, vai variar de acordo com o hábito alimentar de cada uma das espécies de insetos. O aparelho sugador, ele é bastante comum, sobretudo nos insetos que causam danos às plantas, né? Tem insetos, por exemplo, fitossucívoros, né? Que a gente vai ver bastante que são os que causam praga. Alguns dos que causam pragas na videira são sucívoros, né? São sugadores. E eles têm essa probóscide aqui, que é como se fosse, por exemplo, que é um tubo enrolado, né? Como se fosse quase uma tromba, vamos dizer assim, né? E quando o animal vai sugar algo, né? Ele acaba desenrolando esse tubo, essa tromba, certo? E começa então a sugar o vegetal, certo? Então, esse é um aparelho bucal sugador. Tem também o pernilongo, por exemplo, que tem o picador ou sugador picador, certo? Como o nome já diz, né, ele dá uma picada, né? Então ele tem uma projeção tubular semi-rígida, né? Esse aqui ele já não se enrola como a tromba, como o sugador, né? Ele é mais rígido, né? E um dos ele pode liberar toxinas, né, quando faz essa picada, né, que causam alergia, inclusive, né, em algumas pessoas. Outra forma é o mastigador, né, nós temos o gafanhoto, então daí ele tem mandíbula e, sobretudo, eles não são, eles comem folhas, né, como é o caso do gafanhoto, né, ou do besouros, por exemplo, né, que são insetos herbívoros, né? Ou também comem folhas, ou também predam, né? Comem outros insetos. E esse aqui é o lambedor, né? Que é o caso da abelha, por exemplo, que ele tem um prolongamento desse túbulo utilizando a absorção de alimentos líquidos, né? Então, por exemplo, é o caso da abelha, né? Que tem o néctar, né? Que é líquido, então é característico do aparelho bucal lambedor. As pernas, né? Então, os insetos, a gente não diz que eles têm patas, diz que eles têm pernas, porque elas são articuladas, né? Que nem as nossas, por exemplo. Certo? Então, eles inclusive têm partes que relembram muito aos ossos das nossas pernas, né? Então, eles têm fêmur, tem a coxa que faz a ligação com o corpo do inseto, o trocânter, o fêmur, né? Nós também temos o nosso fêmur ali, que no nosso caso é onde a coxa não é um osso, né? Mas o fêmur, sim, que é revestido pela coxa. Nós temos, eles têm a tíbia também, mas lembrando
que isso aqui não é feito de ossos, né? São outros, é quitina, né? Porque eles são invertebrados, né? Tem os tarsos, os pós-tarsos, que também vai variar. Alguns, por exemplo, são mais adesivos, como a mosca, por exemplo, para se prender em superfícies, certo? E as pernas, então, né? Que tipos de pernas que tem? A adesiva, que é o caso da mosca, né? Tem a ambulatória, que, por exemplo, é a barata, e a função mais dela é andar, né? Andar. A apreensora, essa daqui, então, para insetos, sobretudo que predadores, né? Que ele acaba prendendo a sua presa, né, entre as pernas, né, inclusive podendo esmagá-las. Saltatorial, né, essa daqui é a caso das pernas posteriores, as pernas de trás, do gafanhoto. Fossorial, essa daqui é característica de animais que andam de insetos, né, que andam em superfícies mais, vamos dizer assim, mais não tão rígidas, né, não tão sólidas, né? Nadadoras, então para nadar, raptatórias e coletoras. Então tem exemplos aí, as baratas, por exemplo, tem pernas ambulatoriais. Essa daqui as moscas, então as adesivas. Tem esse daqui que o pessoal chama de, nossa, agora me fugiu o nome, acho que é cachorrinho. Como é que chama? Me deu um branco agora. Eu tinha até lido antes, acho que é cachorrinho da terra que chama. Certo. Que tem, então, aquelas pernas chamadas fossoriais, né? Isso aqui é bem comum de ver. Né? Aqui as pernas estão saltatoriais, né? Aqui vocês observam o louva-a-Deus. Um louva-a-Deus com as pernas raptatórias, né? As asas, a maioria deles são tetráperos, ou seja, tem 4 asas, como esse inseto aqui. Por exemplo, a mosca são dípteros, né? Então tem 2 asas e outros, né? Quando tem asas, a gente chama de alados, tá? E quando não tem asas, são chamados de ápteros, ou seja, sem asas. Depois a gente vai ver que tem tipos diferentes de asas, né, conforme a espécie. Uma asa membranosa é aquela que a gente consegue ver as nervuras, né, e são mais finas e flexíveis. Então, por exemplo, aqui, ó, da borboleta, da abelha, né? São aquelas asas bem fininhas. São as asas membranosas, onde você consegue ver as nervuras. As moscas também, por exemplo. Outro tipo de asa é a tegmina, ou seja, a parte anterior, ou seja, a próxima do corpo, ela tem um aspecto mais grosso, certo? E normalmente alongada e estreita, certo? Eu acho que eu não coloquei nenhum, que é essa daqui, né? É uma asa um pouco mais engrossada, vamos dizer. Né? E que aqui ela é mais grossa e aqui mais fina. Tem a hemelitroasa, que na parte da base dessa asa ela é mais dura e na parte mais do ápice ela é flexível ou membranosa, que é no caso, por exemplo, dessa daqui, ó, dos besouros, por exemplo, né? Então vocês observam que aqui ela é mais dura, certo? E aqui ela é mais membranosa, ou seja, para que essa asa não fique tão pesada
e facilitar o voo, que é o caso, então, dos percevejos. Tá? M-élitronase. A élitro, essa daqui é bem característica dos besouros, onde a asa, então, ele tem duas asas, essa daqui. Uma asa mais da frente, ela é mais resistente do que a asa de trás. Então, é bem esse caso aqui dos besouros, certo? Então, aqui tem essa asa mais engrossada, mais dura, que é a élitro, e aqui uma asa membranosa, certo? Então, quando ele vai voar, por exemplo, um besouro, essa daqui que é a mais responsável pelo voo, enquanto que essa daqui, quando ele termina de voar e ele chega numa superfície e ele vai caminhar, daí então ele se fecha e essa daqui acaba protegendo essa asa mais membranosa, certo? Então, esse élitro aqui, ela é mais, tem uma função protetora, enquanto que essa daqui, que fica por baixo da élitro, ela sim que tem a função de voar. E tem também alguns insetos que têm esses balancinhos, que daí então eles não são propriamente asas, né? Na verdade são asas atrofiadas e que servem sobretudo para o equilíbrio do inseto, né? Para quando ele está voando, né, ele consiga se equilibrar de maneira melhor, né? Então tem função de equilíbrio. Bom, alguma dúvida, alguma coisa sobre esses nomes, né? Eu sei que são nomes estranhos e pouco difíceis, né? Mas, né, vocês têm que saber, assim, para depois até ser mais fácil da identificação de algum inseto, alguma coisa assim, né? Mas claro que não vão precisar ficar decorando esses nomes, esse monte de nome estranho aí, mas tem que pelo menos, né, ter visto falar alguma vez, certo? Eu vou tomar uma água aqui, depois a gente vai para anatomia interna e fisiologia. A anatomia interna e a fisiologia, né, essa sim, ela é mais importante, né? Porque para vocês saberem, por exemplo, né, as fases de desenvolvimento do inseto. Isso daí vai ser bastante importante, como eu comentei no início da aula, né? Eles geralmente começam com ovo, né? As fases de desenvolvimento do inseto, ou seja, a fisiologia, eles começam geralmente não. Sempre começam como ovo, né? Eles são ovíparos, e depois eles vão para larvas, né? Ou para ninfas, ou para pupas, que a gente vai ver na sequência, né? Muitas vezes, o que causa danos à videira é na fase de larva e às vezes até ou na fase de ninfa, né? Que é quando o inseto está quase sem asa, como a gente vai ver na sequência, quando ele ainda está sem asa, ele tem o formato do inseto já, mas ele não tem asas ainda, isso se chama ninfa. Ou na fase de lagarta também, ou larva, também ele pode causar prejuízos, dependendo da espécie. Ou também só causa, por exemplo, quando é adulto, por exemplo, a mosca das frutas, por exemplo, certo? Que a gente vai ver na próxima aula. E a anatomia, então, por isso é importante saber a fisiologia do inseto, né? Diferentes fases de desenvolvimento dele, sobretudo. E a anatomia interna é importante saber porque, por exemplo, vai ter depois alguns inseticidas, né, que eles agem, por exemplo, no sistema nervoso do inseto, certo? Então, é importante saber o funcionamento da estrutura, né, e dos processos fisiológicos, né, sobretudo por o controle. Então, aqui é a estrutura do tegumento, né? O tegumento seria o que recobre os insetos, seria a pele do inseto, certo? Então, tem essa parte mais externa, que é chamada de cutícula, que é dividida em epicutícula e exocutícula
e endocutícula, certo? E depois aqui, então, isso então a parte mais externa. E na parte mais interna, daí sim que vai ter a epiderme do inseto, ou seja, né, a pele dele. Isso aqui, bom, vamos mostrar aqui. Isso aqui que ele perde com as ecdíases, como a gente viu naquele vídeo, né? Então aqui, né, etapas da muda ou etapas da ecdíase, certo? Então aqui vocês têm o espaço subcuticular, né? E com as diferentes camadas que a gente viu ali na imagem anterior, né? Da cutícula. Quando ele vai começar a fazer a ecdíase, né? Quando vem sinais, né, de mudança de etapa, começa a haver o preenchimento, né, de uma nova epicutícula através do fluido de ecdíase. Depois desse fluido, então, ele vai se depositando, vai aumentando o seu tamanho, né? Vai aumentando ele vai preenchendo essa cutícula ali, né? Até ter a ecdíase, ou seja, ele perde, daí então, lembra quando ocorreu a muda lá? Não tinha essa parte superior aqui da epicutícula e da exocutícula. Quando tem a ecdíase, só fica essa parte mais aqui dessa parte mais mole, vamos dizer assim, né? Que se chama a epicutícula. Então, desaparece a exocutícula, né? E a epicutícula, ficando então sem essa parte mais de cima aqui. Mas depois, né? De baixo para cima, né? Então vai avançando. Então, aqui vocês observam que aqui, quando ele perde essa parte mais externa, ele fica um pouco mais, como é que vamos dizer, né? Ele não fica com um exoesqueleto resistente, ele fica com um exoesqueleto mais frágil, mas que vai escurecendo e endurecendo com o tempo, né? Por que o escurecimento? Se vocês lembrarem, né, quando tinha aquele inseto saindo do seu exoesqueleto, ele tinha uma coloração bem clarinha. E já quando ele está com o exoesqueleto dele ainda maduro, ele tem uma coloração mais escura. Depois, então, vai correndo novamente a deposição dessas outras camadas mais externas aí, até ocorrer uma nova muda, né, uma nova ecdíase. Depois dessas fases aqui, a gente vai ver na sequência, né, que é a questão da metamorfose, que ocorre, por exemplo, nas abelhas, que é onde, de lagarto, ele vai virar uma pupa ou crisálida, né, e a partir daqui que vai emergir a borboleta, tá? Mas daí é outro processo. Aqui, na muda, ele já tem, por exemplo, ele não vai mudar o formato dele, tá? Ele só vai aumentar de tamanho. Enquanto que na metamorfose, ele muda drasticamente de formato, certo? Mas daí é na questão da reprodução que a gente vai ver na sequência. Bom, em relação ao sistema digestório, né? Como é que então, nós já vimos a boca ali, que ele tem diferentes aparelhos bucais, né? De acordo com o que é o hábito alimentar desses insetos, né? Então, a porção anterior e posterior da boca, né? Então, eles têm boca, são revestidos por quitina. E essa porção anterior aqui, então, é responsável pelo tratamento mecânico dos alimentos, certo? Então, é que nem nós, né? É para mastigar, geralmente, para aqueles que têm aparelho bucal mastigador, por exemplo, né? Ele faz o tratamento mecânico dos alimentos, né? E ele também já vai ter algumas enzimas digestivas que já vai começar a digerir esses alimentos. Depois aqui na porção mediana,
que vai ter o seco gástrico e o estômago, né, vai ter a digestão química, que é como se fosse o estômago dos humanos, né? Ela, então, expele ácidos ali, e esses ácidos, então, começam a degradar o alimento que o inseto comeu, certo? Então, essa daqui eu estou dando uma visão geral, né? E depois nós vamos ter aqui na porção mais posterior, ou seja, na parte mais de trás, né? Intestino, reto, ânus, túbulos de Malpighi, que a gente já vai ver o que é isso aí, né? Que acabam reabsorvendo a água, e também começa já a fazer a elaboração das fezes, né? Que são a excreção dos insetos, certo? Então, muito importante é a absorção de água, já que os insetos, eles muitas vezes estão em ambientes que são bastante deficientes em água. Bom, na boca, certo? Então, é onde inicia o processo de digestão, certo? E também na boca, destaca-se ainda, então, um tubo digestório, um papo, né, que tem paredes finas, e dentro desse papo vai ter a moela, que tem paredes grossas. E essa moela, assim como é nas aves, por exemplo, né, na moela vai se dar como se fosse um estômago mecânico desse alimento, né? Então, na moela é um estômago mecânico que esse alimento é triturado. E no papo acontece, então, a digestão química desses alimentos, certo? Através de enzimas. Então, esse alimento, aqui começou a digestão no papo, e após digeridos na moela, ele vai para o chamado, então, pelos secos, né? Então, nesse seco gástrico, é onde também vai continuar a digestão química, certo? Então, ela começou a digestão no papo e vai dar prosseguimento à digestão química nos secos gástricos, certo? E também já vai iniciar, né, um pouco da absorção desse alimento que é digerido, embora a maior parte vai ser absorvida no intestino. Uma estrutura que é característica dos insetos é os chamados túbulos de Malpighi, né? Ele vai ficar, então, nessa porção aqui mais ou menos mediana do inseto, que é chamado de mesôntero, ou mesontero, né? Então, cada um desses túbulos de Malpighi, né, eles possuem um fundo cego, ou seja, eles não têm, né, eles têm um limite, no caso, certo? E que vai mergulhar nas diferentes partes do corpo, certo? E ele serve como ele vai retirar as impurezas do organismo, né? E vai descarregar isso no intestino também para que seja eliminado, certo? E diferente, por exemplo, dos animais que excretam urina, né? Os insetos excretam ácido úrico. E esse ácido úrico, para ser excretado, né, ele requer uma pequena quantidade de água para que seja eliminado, diferente, por exemplo, da urina, que requer uma grande quantidade de água, como é o caso dos humanos, né? Então, todos esses, né, isso faz com que eles sejam adaptados, né, ao meio terrestre, né, e a locais da água, assim como o exoesqueleto também, como comentei, né, além da sustentação, ele também evita a perda de água do inseto. Bom, em relação ao sistema circulatório, como eu comentei, né, a circulação é do tipo aberta, diferentemente dos humanos, por exemplo, que é uma circulação fechada. No caso dos insetos, eles não possuem sangue. O sangue é chamado de hemolinfo, certo?
E o coração, então, ele vai bombear a hemolinfa para a extremidade dos insetos, certo? Fazendo atingir as chamadas lacunas corporais ou homocélulas, certo? E é nessa homocélula que vai ocorrer as trocas dos nutrientes com os tecidos. Então, os nutrientes que foram absorvidos lá no intestino, sobretudo, né, ele vai para o sangue, né, e é aqui que ocorre a troca, né, de nutrientes por excretas nos tecidos, certo? E também, né, também que vai ocorrer as trocas gasosas, né, sobretudo vindas do sistema respiratório, que a gente vai ver na sequência, certo? Então, nos insetos, as trocas de gases não é feita pelo sistema circulatório. O retorno dessa hemolinfa, né, desse sangue dos insetos, ao coração se dá por pequenos orifícios laterais, que são chamados, então, os ostíolos, que a gente vai ver na sequência, né, existente na parede do órgão, que isso daí já faz parte do sistema respiratório. Como a respiração dos insetos? Então, vocês viram que eles não têm nariz, por exemplo, né? Lá na cabeça, né? Eles têm traqueias, então, que estão localizadas no abdômen. E esses são pequenos canais, então, né, que se ligam, então, são essas traqueias, elas ligam as células do interior do corpo com o meio ambiente. Então, aqui vocês observam, tem a traqueia, e aqui o que liga com o ambiente, no caso onde tem os gases, tem o seu orifício na epiderme deles, que é chamado de espiráculo, certo? Então, ele vai absorver pelos espiráculos, isso aí é facilmente visíveis em lagartas, em gafanhotos, certo? Localizados no abdômen, vai absorver pelas traqueias, né? Isso aí vai ser ramificar com túbulos, essas traqueias elas vão diluindo de tamanho, né? Formando tubos cada vez mais delgados, que por fim esses tubos eles vão penetrar na célula e vão fazer as trocas gasosas, então vão fornecer oxigênio para essas células, certo? E também, além de fornecer o oxigênio, elas recolhem o gás carbônico, né, que é o produto da respiração, assim como para os seres humanos, certo? Então, aqui vocês observam, então, aqui os chamados espiráculos, certo? Aqui nas larvas, por exemplo, que são esses furinhos, né, essas pontuações, que servem, então, para o inseto absorver o oxigênio e também eliminar o gás carbônico. Agora, uma parte, essa daqui sim que é uma parte importante, que é em relação ao sistema reprodutor. É bastante importante que vocês saibam, né, depois lá quando a gente vai ver, as fases de reprodução, as fases que aquele inseto, por exemplo, a pérola da terra, ou a filoxera, é importante que vocês lembrem o que é uma ninfa, por exemplo, tá? Ou o que é uma lagarta, ou como é que uma lagarta vai virar uma ninfa, certo? Qual que é as fases desses insetos? Bom, os insetos, então, eles possuem sexos separados. Eles são ovíparos, ou seja, eles colocam ovos e podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento direto, ele não tem metamorfose, ou seja, ele é chamado ametábulo, ou seja, por exemplo, o inseto ele já vai
quando o ovo eclode, ele já vai ter aspecto de um adulto, como é o caso, por exemplo, das traças, né? Ele não vai formar uma lagarta ou ele não vai formar uma ninfa, ele já vai ter um aspecto semelhante ao adulto, só que de tamanho menor. Então, esse é o desenvolvimento direto. Já o desenvolvimento indireto, ele tem a chamada metamorfose gradual ou incompleta, né? Que é o chamado hemimetábola. O que vai acontecer? O inseto ele vai colocar um ovo, esse ovo ele vai eclodir e vai formar uma ninfa. Tá? Então, o que é uma ninfa? Ela é um inseto semelhante ao adulto, porém ele é desprovido de asas, certo? Então, para ele se movimentar, vai ser somente com as pernas, né? Depois essa ninfa, que a gente vai falar bastante nas próximas aulas, certo? Ela vai inclusive crescer de tamanho, mas vai continuar sem asas. E depois, então, ele vai fazer uma metamorfose e que aí vai formar um adulto alado, ou seja, um adulto com asa. Reparem que ele não passou por nenhum estágio de lagarta aqui, certo? Que o de lagarta... Oi, Samir, tu queria comentar algo? Ai, professor, não, é porque a minha internet está horrível. A tela está preta, mas eu consigo ouvir, fico entrando e saindo. Está bem ruim, mas estou ouvindo. Mas não consegue ver o slide. Não consigo, mas vai ficar gravado, né, professor? Não melhorou, não deu. Não, tá tudo escuro, mas acho que o problema é daqui mesmo, da internet aqui de casa. Ou é a junção dos problemas da internet aqui do IF com a tua também, talvez. Não, mas Ah, vai ficar gravado. Qualquer coisa também, tu pode ver a gravação depois. E também vai ser disponibilizado o material, né? sim, porque é uma pena, a gente vendo o slide junto, Sim, percebe bem melhor, né? Mas a explicação tá bem legal, tá dando para entender o que eu consigo, porque às vezes vai e volta. tá bom. Pois é, deixa eu ver. Porque para mim tá parecendo normal aqui, não sei o que. Não, mas é aqui mesmo, porque eu estou vendo aqui, tem duas barrinhas de sinal, então acho que ela não carrega a parte de vídeo, sabe? Tá bom, Só o áudio. Não, fica tranquilo, professor, pode continuar, sem problema. Bom, então o terceiro modo, né, das fases dos insetos, né, do sistema da reprodução deles, né, então daí é o indireto com metamorfose completa, certo? Então esse aqui, daí já é a característica, por exemplo, das borboletas, das moscas, certo? Então, vai ter um ovo, esse ovo daí vai eclodir e vai formar uma larva. Então, diferentemente do indireto com metamorfose incompleta, esse aqui, então, ele não vai, que vai direto para a ninfa, esse aqui, então, ele vai primeiro para a lagarta. Depois essa larva, então, passa por um período que esse período de lagarta, muitas vezes ele causa danos, né? Ele se alimenta bastante, né? Sobretudo comendo folhas, etc. Ele se alimenta ativamente. E depois, essa lagarta, ela vira uma pupa, certo? Que é quando ocorre a metamorfose. Então, dessa pupa, que daí tu tinha comentado, inclusive, Sâmia, que é quando a borboleta ela sai dessa pupa e causa a metamorfose, chamada de metamorfose, que é nada mais de quando a larva... Então, o que acontece? Primeiro, de larva, ela vai para a pupa. Essa pupa ela tem um aspecto um pouco rígido, certo? E ela não se move, ela fica pendurada, né? Que a gente consegue ver elas penduradas, né? E depois dessa pulpa,
né? Que tem inclusive o casulo também, que chamam, né? Que protege essa pulpa. Ela emerge e forma, por exemplo, no caso, a borboleta, ou espécie, ou que é o adulto, certo? Então, isso aí é chamado então, de metamorfose completa, porque ela passa de ovo para lagarta, e de lagarta vai para a pulpa, e para a pulpa vai para o adulto, certo? Então, aí nós não vamos ter a ninfa, mas nós vamos ter a lagarta, certo? Certo, professor. Vamos ver se tu consegue. Agora tem um vídeo aqui. Vamos ver se tu consegue visualizar ou não consegue. Não tá vendo? Apareceu a barra Tá. e uma tela em branco do YouTube. Tá, não, tá bem assim, então. Hoje vamos falar sobre os insetos. Os insetos são caracterizados por serem divididos em cabeça, tórax e abdômen, além de possuírem um par de antenas e 3 pares de patas. Possuem um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, composto por quitina, o que lhes confere proteção, já que ele é rígido e espesso. Falando em crescimento, esse é o motivo da muda ou equidise, como também pode ser chamada, acontecer. Esse processo nada mais é do que a troca do exoesqueleto, permitindo o crescimento do animal. Nos artrópodes, o crescimento acontece em fases, pois como seu esqueleto é externo, isso acaba se tornando um fator limitante. Afinal, como é possível crescer preso em um exoesqueleto duro e rígido? Durante as mudas, o exoesqueleto fica maleável, mais fino, o que permite um crescimento do animal por um certo período de tempo. Depois que o exoesqueleto endurece, o crescimento cessa. Nesse processo, a epiderme solta-se do exoesqueleto e um novo exoesqueleto começa a ser formado sobre o antigo. Depois de pronto, o exoesqueleto antigo se rompe e o animal sai dele com um corpo mole, o que os torna vulneráveis à predação. Os insetos sofrem metamorfose, ou seja, uma mudança de forma que ocorre em estágios. São divididos em hemimetábolos, como as traças, que não sofrem mudanças no corpo, chamadas de ametábolas, e os gafanhotos, que passam por modificações, passando apenas por estágios de ninfa. E em holometábolos, como as borboletas, que passam por todo o processo de metamorfose, larva, pulpa e adulto. Porém, ambos são controlados pelos mesmos hormônios. Quem controla todos esses processos fisiológicos são os hormônios, como o hormônio protoracicotrópico, a equidisona e o hormônio juvenil. Mas o comprimento do dia, a temperatura e alguns comportamentos também são conhecidos por impulsionar o processo de muda. A ação hormonal acontece da seguinte forma: o cérebro estimula células neuroendócrinas induzindo a produção de PTTH, que estimula a glândula protorácica a produzir equidisona. A equidisona é responsável por ativar na epiderme a degradação da cutícula antiga e a produção e secreção de uma nova cutícula, induzindo o processo de muda e o surgimento de características dos adultos. Já o hormônio juvenil é responsável por manter as características juvenis e é secretado por células endócrinas não neurais no corpus alatum. Ele controla as ações da equidisona, pois mantém as características imaturas. Quando a concentração de hormônio juvenil na hemolinfa diminui, a metamorfose acontece, pois a equidisona consegue agir. Para entender melhor, vamos olhar esse esquema. No cérebro, células neurosecretoras produzem PTTH, que é liberado na hemolinfa pelo corpus cardíaco, estimulando a glândula protorácica a produzir equidisona. A equidisona é liberada episodicamente, e cada liberação estimula um processo de muda. No corpus alatum, células secretoras produzem o hormônio juvenil. Ao longo do desenvolvimento do inseto, a quantidade desse hormônio na hemolinfa diminui, permitindo a ação da equidisona e a realização das mudas. Nesse caso, a larva se transforma em pulpa, que não produz hormônio juvenil, e recebe uma última liberação de equidisona,
transformando-a em um adulto. No adulto, o hormônio juvenil também pode atuar como uma gonadotrofina, estimulando a ativação dos folículos ovarianos e glândulas sexuais, a produção de vitelo e de feromônios. Bem legal o vídeo, professor. Deu para ver, sim. Legal, né? Que bom que pelo menos o vídeo deu para ver. O vídeo deu para ver, o vídeo passou legal. Então vou colocar outro aqui até para. Legal, pode colocar. Bem interessante. Essa parte dos hormônios aí não é mais, não é muito da nossa disciplina, é mais. Mas os restos das partes ali da pulpa, ali, aquilo ali é bastante importante para a nossa. A parte onde elas se alimentam, né? Isso, comem as exatamente. folhinhas e destroem a pobre agricultura. Essa é a parte. É verdade, exato. Mas, né, eles não fazem por gosto. Faz parte, né? Pensando quem é o maior predador são os humanos, nós é que acabamos com tudo. É a gente que está no lugar deles, né? Querendo tomar conta. Né? Eles são pequenininhos, delicados ali, agora nós, meu Deus, onde passa acaba com tudo. É verdade. Vou colocar outro vídeo aqui. Travou um pouco, mas deu para ver, professor. Deu umas travadas assim, mas deu para ver. Esse aí, então, esses vídeos é bem para mostrar. Esse aí, então, é o tipo de reprodução com a metamorfose completa, né? Ou seja, o adulto vai lá, oviposita os ovos, esses ovos eclodem em lagarta, daí então, daí na lagarta, deu para ver ali como ela come a lagarta, né? Nossa, mãe, ela é destruidora de folhas mesmo, né? Faminta. Essa é da noite para o dia, acaba com tudo. Acaba mesmo.
Então, o ovo, lagarta, depois da lagarta ela vira então aquela pupa, né? Que é como se fosse então aquela parte, não, é a fase anterior a ficar um adulto, né? Então que ela fica ali fazendo a metamorfose dela, né? Então é uma estrutura, inclusive, que ela geralmente fica pendurada, né, em alguma superfície e com uma revestimento externo, né, que chama pupa ou crisálida, que é bastante rígido. E é ali então que vai emergir o adulto, né? Então essa daí é a metamorfose completa. Diferentemente da incompleta, que daí então de ovo ela ia passar para a ninfa, né? Então daí já não teria o estágio de lagarta e nem o de pupa. A ninfa é o quê? Um adulto, porém sem asas. E daí depois é que ela iria passar para um adulto alado, né? Como é esse caso aqui, né? Então, ovos, ninfas, que é como se fosse um adulto de menor tamanho e sem asas, e depois o adulto. Tu não voltou a ver, né, os slides? Não, eu tô vendo Tá. agora, agora eu tô vendo ali os pneus, as coisas. Ah, tá vendo? É. Ah, Então, agora sim, mas antes não. ah, que pena. Bom, agora no último. Pois é. Eu não sei, acho que eu vou ter que colocar um vídeo de cada vez. Da próxima vez acontecer isso, eu vou tentar compartilhar minha tela. Daí eu acho que vocês conseguem ver. Tá, tá bom. Mas eu acho que vai É ser que uma saída. Mas é da conexão isso, né, que acontece. a internet aqui, quando chove, aqui é internet rural, é bem ruinzinha. Complicado, né? E essa É, semana eu tava vendo que a previsão é para chuva toda semana, né? pois é chuva, vento aqui. Deu uma chuvinha, deu um Neve. vento, a internet já cai. Chegou a ver a neve aquele dia que teve? Não, aquele dia eu não estava aqui em Urupema, eu estava no litoral ainda. Eu vim depois da neve. Uhum. Menos mal, né? Porque tava horrível aqueles dias aqui. Meu pai. Imagina a friaca que deveria estar. Tá insuportável. Bom, terminando então, né? Só para. Essa aqui já tem uma fase mais de curiosidade, né? Tem alguns insetos que eles possuem essa fase de larva. Esses aí já não causam prejuízos, quer dizer, causam prejuízos por humanos, mas não na questão de produção vegetal. Mas causam prejuízo por humanos na questão de doenças, certo? Então, alguns insetos, eles possuem a fase de larva em aquático, né? Como é o caso dos mosquitos vetores de doenças, né? Desse Culex aqui que transmite elefantíase, mas os mais importantes para a gente é o Anopheles, que transmite a malária, e o Aedes aegypti, então, que transmite a dengue e a febre amarela, né? Então, por isso, né, que por isso que tem a recomendação, né, de evitar água parada, né? Tem muito depósito de pneu velho ali que acaba ficando água parada da chuva, garrafas também sempre com a boca para cima, né? Com o bico para cima, com o gargalo para cima, né? Que acaba também acumulando a água da chuva. Inclusive eu comentei, né? Não sei se tu viu o Fantástico ontem, que daí o Jorge Pontual lá estava comentando qual foi o animal que mais matou seres humanos ao longo da história, né? Daí ele falava lá, será que foi leão? Será que foi cobras? Será que foi aranhas? Né? E não, e na verdade foi os insetos, né? Sobretudo o mosquito, né? Por ser vetor da malária, esse é o Anopheles, e o Aedes aegypti, da dengue, da febre amarela, foram os animais que mais mataram, né? Mais mataram seres humanos, justamente por serem vetores, então, de doenças. Né? Então, daí, e agora está tendo um surto do Brasil, sobretudo aqui na região sudeste, na região centro-oeste, né, de, de dengue, né, que tá preocupando bastante o pessoal aí. Né? Então, sobretudo pelo Aedes aegypti.
Aedes aegypti, que é um mosquito vetor da dengue. Então, não sei se... Professor, eu não vi o Fantástico, mas é verdade que esses insetos transmitem muitas doenças, né? Tem aquele Sim, barbeiro que transmite o mal de Chagas uma também, que doença de Chagas, é o Trypanosoma cruzi, não isso, lembro. Esse aí que também esse aí, né? Esse aí é específico do Brasil, essa doença, eu acho, né? Se não me engano. sim, sim. Eu já E tive malária também. tu já teve, é? Sim, eu morei muitos anos na região norte, né? E eu peguei malária Uhum. uma vez. Malária Nossa. vivax. Aham. Mas é grave os sintomas mesmo, porque, né, pode levar até a morte, inclusive, né? Muita gente se... Pode, sim. Bah, tudo por É causa dos... bem ruim mesmo, assim. É uma coisa bem esquisita, porque você sente primeiro um frio incontrolável, que você começa a bater o queixo, a tremer desesperadamente e você não consegue controlar, E né? não é, mas é de febre daí? Não? É de febre. É. De febre. Bah. E todo dia, assim, todos os dias, num determinado horário, você já sabe que vai acontecer aquilo. Aí você fica uma meia hora naquele estado horrível, tremendo, feito um desesperado, batendo. Acho que caiu a tua... Acho que caiu a conexão. Não estou te ouvindo mais. Sâmia. Oi, tá ouvindo, professor? Agora eu tô, agora eu tô. Agora Oi, voltou. oi, Tá me ouvindo? professor. Oi, tá me ouvindo? Oi? Ah, tá bastante ruim a conexão.